Olá, bem-vindos ao canal A Voz da Floresta. Eu sou o Rafael, terapeuta espiritual e tarólogo, e hoje eu vou falar para vocês, continuar nosso assunto de expansão da consciência, espiritualidade, e a gente vai adentrar num assunto um pouquinho mais profundo sobre crença, sobre a realidade, sobre a sociedade, sobre a nossa cultura, para a gente conseguir desmistificando um pouco mais, abrangendo um pouco mais esse assunto. É um assunto longo, complexo, que exige tempo, exige dedicação nossa em filosofar, em pensar sobre isso. E aí eu estou me dedicando aqui ao canal exatamente para isso. E hoje eu quero falar especificamente do medo, tá? Para quê? Para que a gente possa entender o que é o medo, de onde ele vem e como a gente pode superar essa situação, como a gente pode superar esse sentimento, não? Esse instinto, porque o medo ele vem da nossa biologia, né, da nossa criação, do nosso cérebro reptiliano, onde o medo era utilizado, onde o medo nosso era utilizado exatamente para nos proteger. Então o medo ele vem como um aviso. Cada sentimento nosso vem com um aviso, uma informação, né, do porquê aquilo. Então o medo ele era um alerta de tipo, olha, corra, porque senão você vai morrer. Esse é o sinal, né? Tipo, tem um predador, tem alguma coisa, é um instinto de alerta. E aí a gente tem isso na nossa mente, no nosso instinto, no nosso corpo físico, como seres biológicos que vêm de uma evolução, como um alerta, né, de proteção, de poder você ter o seu teu próprio autopreservação. E aí o medo serve para isso, ele é um alerta, né? Ele sente isso. É como se fosse uma antena de autoproteção. Então é para isso que ele serve. E a gente deve dar esse designo para ele, para essas situações. Vamos dizer que você vai sair no final de semana e aí o medo bate, né, por algum motivo. Quer dizer, o seu instinto sabe que dependendo de onde você vai, você está sendo avisado que, olha, ali tem risco de acontecer alguma coisa. É como se fosse até uma premonição. A gente tem essa sensibilidade para isso. Porém, o medo, ele está sendo utilizado na nossa sociedade exatamente para paralisar, manter nosso estado de alerta, nossa mente em estado de alerta, né? Nossa mente instintiva em modo de alerta para que a gente não tome ação, não faça as coisas. Então, vou dar um exemplo. Se você tiver querer ficar rico, né, a sociedade pode colocar que se você ficar rico você pode ser sequestrado, você pode ser assassinado, você pode inúmeras coisas para que você tenha medo de ficar rico. Então, isso é usado globalmente de uma forma de que tudo que você tente fazer, tenha que ter medo porque pode acontecer alguma coisa. Tenha medo de namorar porque senão você pode ser traído, né? Então, assim, são inúmeras coisas que a nossa sociedade ela implanta no nosso meio social para que a gente não tome atitude, porque o medo ele não só paralisa, como faz a gente fugir daquela situação. A gente vive isso. Então, o que é ideal a gente fazer? Óbvio, entender se aquele medo que a gente está vivendo, que a gente está tendo a experiência, ele é real ou não, né? Se ele é ilusório ou não, e o quanto ele está tentando realmente avisar alguma coisa para nós, ou ele está tentando apenas ser uma autossabotagem, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um papel, uma caneta, e a gente vai começar a fazer uma lista de quais são os nossos medos. Faça uma lista. Quais são os meus medos, né? Do que eu tenho medo. Do que é que eu aprendi a ter medo. E é óbvio que isso requer um pouco de aprofundamento até que a gente pare para observar cada um deles. Como eu falei, tem que elaborar, né? Do que eu tô com medo de ficar rico. Por quê? Porque eu tenho medo de me assaltarem. Mas isso é real? Isso acontece com todos os ricos? Não, não acontece. Eu tenho medo de me roubarem. Tá, isso acontece com todos os ricos? Não, não acontece. Então, é uma coisa ilusória, é uma coisa que pode acontecer ou não pode. Também vou deixar de ficar rico por causa de que vão me roubar um pouco de dinheiro? Não, porque eu posso, se me roubarem, eu posso ganhar mais porque eu sei como ganhar dinheiro. Entende que tem coisas que são ilusórias num sentido assim, indiferente se você vai ser roubado ou não, mas você vai poder ganhar dinheiro, porque é ótimo ganhar dinheiro, né? Então, são essas dinâmicas. E aí você escrevendo, eu tenho medo de inseto. Por que eu tenho medo de inseto? Por que eu tenho medo de namorar? Por que eu tenho medo de fazer sucesso? Por que eu tenho medo de... aí você vai se questionando, vai descobrindo onde vem, vai elaborando isso. Vamos dizer, eu vou ter medo de ser sucesso e me tornar uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa.
Tá, mas isso é real ou não? Dá para continuar tendo humildade mesmo tendo sucesso? Se dá, como que eu faço isso? E aí você vai elaborando esses medos, vai desmistificando eles para você mesmo, para você poder enxergar o que está acontecendo com você. Para você poder entender se aquilo é real ou não, se aquilo veio da sociedade, de fruto do seu meio, fruto da cultura que a gente vive, e ir despojando essas energias, despojando esses medos, falando, não preciso, eu abandono esse medo. Uma das palavras que eu mais utilizo na minha terapia é o abandono. Eu abandono determinada emoção, mas é lógico que eu uso uma carga emocional para abandonar isso, tá? Nem liga para essa camiseta, eu amo ela, tá bom, tá tudo certo. Não tem medo de nada, não. E aí a gente ir liberando essa energia, tá? Liberando essas emoções negativas, porque elas paralisam realmente a gente. Então, imagina cada medinho que você tiver, o que ele está correlacionado e o que, que ele pode paralisar na sua vida, né? Ah, tenho medo de trabalhar, tenho medo de... Nossa, são tantas coisas, né, que as pessoas hoje em dia têm medo, é uma lista imensa. Eu tenho medo de uma guerra nuclear, eu tenho medo de um tsunami, eu tenho medo de o juízo final, eu tenho medo de Deus, eu tenho medo de mim mesmo, eu tenho medo de ser eu mesmo. Então, cada uma dessas questões deve ser trabalhada. Tenho medo de ser agredido pela minha parceira, pelo meu parceiro, eu tenho medo da minha mãe não gostar disso. E aí você vai elaborando esses medos até que você fala, pô, tá, por que eu tô acreditando nisso, né? E um dos principais medos que o nosso ego em si tem é o medo de desaparecer, é o medo de sumir no mundo, né? De ser desintegrado, de morrer. E aí uma das meditações mais poderosas que a gente tem e que é mais difícil de fazer é exatamente fazer o ego perceber que sim, ele vai desaparecer num sentido mais filosófico, né? Que ele nem existe na verdade, que ele está sendo, foi uma criação da própria cultura, uma criação do próprio indivíduo que foi recebendo esse monte de informação e essas camadas, né, de ilusão que vai colocando. E o que seriam essas camadas? Que é o que a gente conversa sobre, né, as crenças. Alguém vai colocando crença, porque você é sagitário, porque você é irresponsável, porque você é galinha, porque você é feio, porque você é burro, porque você não pode, porque você não consegue. Camadas. Vai se criando camadas em você e você cria essa estrutura chamada ego, né? Eu sou assim. Então aí eu não consigo descobrir a verdadeira essência porque eu tô cheio de camadas em volta de mim. Aí a gente vai jogando fora, olha, tá, eu vou tirando isso até que eu descubro realmente quem eu sou. Então esse é um processo importante que a gente pode começar pelo medo, onde ali o sistema de crenças pode tirar bastante energia negativa, tá? Que existem 3 níveis assim que são carregados de energia negativa. Nos outros vídeos eu vou falar sobre eles. E aí você vai desmistificando então o medo. Óbvio que isso não vai ser tudo de primeira que você vai conseguir enxergar todas essas coisas, tá? Mas seria legal você fazer uma primeira lista, mas exatamente assim ser muito verdadeiro. E até você pode fazer um teste, pegar vídeos sobre coisas, né? Sobre experiências que causam medo, para você ver se você sente medo daquilo ou não, para que você possa falar, nossa, olha, eu tenho medo disso, beleza, e você já anota, né? Tudo que você for vendo no seu dia a dia, que você for estudando, que você for pesquisando, você vai anotando, né? Pesquisa assim, filmes de terror, se você tem medo de espírito, se você tem medo de Deus, se você tem medo de uma guerra, se você tem medo de um tsunami, de um terremoto acontecer, se você tem medo de um assassinato, se você tem medo de uma... E é óbvio que você vai precisar encarar isso, tá? Com muita maturidade para poder resolver aquilo, tá? Como eu falei, tem aquele ponto. Isso pode acontecer comigo? Poder pode, né? Isso pode acontecer comigo. Não que eu queira que aconteça, não é uma coisa que eu queira que aconteça, mas eu não preciso ter medo, porque isso é uma dinâmica da vida, né? Estamos numa cultura, sim, onde pessoas pregam isso, mas eu não preciso ficar com medo disso, porque o medo ele atrai aquilo também, né? Se você fica com medo de alguma coisa, você vai atrair aquilo. Então é uma dinâmica que a gente precisa trabalhar. Se você tiver dúvida, quiser me mandar uma mensagem para a gente conversar sobre isso, eu faço outros vídeos, eu vou adorar conversar com vocês. O link dos meus perfis estão aí na descrição, tá? Me chama, eu vou poder conversar com vocês, falar de terapia, falar de tarô, espiritualidade, vai ser uma excelente conexão. Então eu deixo esse vídeo com vocês, essa reflexão, espero que faça bom proveito. Até mais!